E aí, bonito e bonita, tudo bem com vocês? Olha só, recebi vários pedidos nas minhas redes sociais referente à redação narrativa. Então, esse pedido veio muito de estudantes aí do ensino fundamental e também se trabalha texto narrativo no ensino médio em outras etapas, mas no fundamental em especial a criação, a escrita de texto narrativo. Então, a ideia desse vídeo aqui é que nós vamos trabalhar, relembrar um pouco a construção do texto narrativo e não apenas a interpretação. Bora lá comigo? Então, a primeira coisa, o que é uma redação narrativa? É um texto que parte da tipologia narrativa. E aí, o que nós precisamos relembrar? Tá? Que o objetivo de uma narração é narrar, tá? Como já diz, narração, narrar, contar uma história. Então, por isso a ideia de narrar uma ação. Existe um evento principal que é desenvolvido ao longo do texto. A narração geralmente é escrita em prosa, tá? O que significa isso? Parágrafos. Então, só para você relembrar que prosa é em parágrafos. E nessa escrita se desenvolve o enredo quando se responde às perguntas. Então, lembrem que quando falamos em interpretação, eu sempre digo assim: se você responder tarará, 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 você tem um texto narrativo. Então, na escrita é a mesma coisa. O enredo vai ser desenvolvido se na sua escrita você responder o que aconteceu, que é a nossa ação em si, quando acontece, tempo, onde, local, com quem, que são os nossos personagens, como e por que isso aconteceu. O como e o porquê desenvolve a ação em si. Então, você precisa desenvolver essas respostas ao longo do seu texto. Obviamente que você não vai responder o que aconteceu foi tararã. Você tem que ter uma ação, tá? Essas perguntas são apenas uma base para você entender o que precisa ser desenvolvido. Então, isso é tipologia narrativa. Aí vamos lá, nós temos dois tipos de narração principal: narração ficcional e narração não ficcional. O que isso significa? Narração ficcional vem de ficção. Então, são aqueles gêneros que podem partir de uma história real, mas que ao longo da história ganham elementos subjetivos, conotativos, literários, tá? Ou pode ser 100% inventada, não tem nada a ver com a realidade. Por exemplo, como contos fantásticos, contos maravilhosos, contos de fadas. Então, nós temos o gênero contos, tá? O conto em si que pode ser dividido: conto de terror, conto policial, conto romântico e assim por diante. Temos a fábula, né, que tem aí animais com características humanas. Temos a crônica, que essa sim geralmente parte de uma situação do cotidiano e aí criamos a parte literária a partir disso. E ainda temos, né, a narração, história em quadrinhos, que vai misturar a linguagem verbal e não verbal. Detalhe, é óbvio que temos muitos outros gêneros textuais. Aqui eu estou focando no que geralmente é escrito em sala de aula, beleza? Por exemplo, um romance é narrativo, mas nem no ensino fundamental nem no médio um estudante vai escrever um texto de 200 páginas. Então, por isso que eu foquei nesses gêneros, certo? E o que seria narração não ficcional? É porque ela parte de um fato, da realidade. Então, eu desenvolvo esse fato, eu conto uma história, só que essa história é real. E aí, gêneros do nosso cotidiano, a notícia e a reportagem são narrativas, porque contam fatos que estão acontecendo ao nosso redor. O diário pessoal, ele também vai ser narrativo, porque eu escrevo sobre como foi meu dia, certo? E aí, vamos lá, quais são os elementos da narrativa? Isso precisa estar no seu texto. O narrador é aquele que narra, quem conta a história. Ele pode ser um narrador observador, em terceira pessoa, né? Só diz o que acontece. Ele pode ser um narrador personagem, e geralmente em primeira pessoa, seja do singular ou do plural. Ele se coloca na ação e conta a história. E um narrador onisciente, que ele também é em terceira pessoa, só que além de observar, ele também sabe o que se passa no pensamento do personagem. E isso geralmente aparece no texto pelo discurso indireto livre. Tem aqui no canal, tá, vídeos sobre os tipos de discurso para você desenvolver na sua narrativa. Seguindo, o que é o enredo? São os acontecimentos, tá? É como se desenvolve a história. O enredo pode ser linear, quando ele começa de fato pelo começo, meio, fim, ou não linear,
quando a primeira página, o primeiro parágrafo fala de algo lá no futuro e depois retoma para o passado. Personagens são aqueles seres que compõem a narrativa, tá? Podendo ser o protagonista, que é o principal, o antagonista também é um dos principais, só que ele é o contrário do protagonista, geralmente o bonzinho e o mal, e os personagens secundários, tá? Que vão fazendo a trama acontecer. O tempo é de fato a marcação do tempo dentro da narrativa, não necessariamente no dia tal, mas pode se falar na primavera, de dia, de noite, elementos que dê a entender quando ocorre a história. Isso é o que nós chamamos de tempo cronológico, e o psicológico é em relação às ideias do personagem. E o espaço, obviamente, é o local em que acontece a narrativa, seja um ou vários locais, tá? E aí, a estrutura em si, já sabemos os elementos, vamos colocar na estrutura da tipologia narrativa. Nós temos uma apresentação, também chamada de introdução, que geralmente apresentamos os personagens, o local e o tempo que vai acontecer a narrativa. Então, aqui você já vai apresentar esses 3 elementos. No desenvolvimento é a boa parte da história, vários parágrafos, e o foco será nas ações. Então, tem uma ação inicial que vai mostrar o início, né, da narrativa, início, ali fiz até um planasmo, mas é de fato isso, uma situação inicial que dá o desenvolver da narrativa, e ao longo desse desenvolvimento tem, olha só, o conflito gerador. O que isso aqui é? Muito importante, é aquela ação que desencadeia uma mudança inesperada no desenvolvimento da ação. Então, por exemplo, a ideia é a turma de alunos sair da escola para um passeio no zoológico. Beleza? Ação inicial. O que é o desenvolvimento? Chega no zoológico, faz uma fila, começa a passear, tem o guia. O que é um conflito gerador? Um aluno pede para ir ao banheiro e não volta para o grupo. Opa, algo inesperado aconteceu. E aí o restante do desenrolar já vai trazer o clímax. Encontrar ou não encontraram? Encontraram ou não encontraram colega? Tá? Isso é o clímax. Parte do desenvolvimento, o clímax designa um momento mais emocionante. É aquele que nós ficamos curiosos para saber o que vai acontecer. E automaticamente a ação final é o desfecho, a conclusão, em que encontra-se o colega ou não. Aí depende da escolha da escrita, certo? Entendendo os elementos e a estrutura, qual é a minha dica final? O roteiro da escrita em si. Como é que você vai produzir o seu texto, né? O texto narrativo tem muitos detalhes a se pensar. Então, primeiro, as definições dos elementos. Você vai escolher o tema, né, ou interpretar o tema que vai receber numa prova, e aí definir quais personagens terá na sua história dentro desse tema, quantos serão, aonde vai acontecer, em que tempo vai acontecer, qual é a ação principal, como eu dei o exemplo, sair da escola para uma visita no zoológico, qual é o tipo de narrador, é um narrador que só observa e conta em terceira pessoa ou ele participa junto em primeira pessoa. Então isso são coisas que vocês já vão definir antes de começar a escrever o rascunho. Depois de definido, aí sim vem o rascunho. O rascunho nada mais é do que a primeira versão do texto. Com essa primeira versão pronta, você vai fazer uma correção, né? Vai ler se está tudo ok, está bem escrito, e depois você vai passar limpo. E essa produção de texto narrativo geralmente fica entre 20 e 40 linhas. Então, a partir dessa dica do roteiro, agora você já pode fazer o seu texto, certo, bonito? Não esquece aí de ativar o sininho para você receber mais conteúdo e já compartilhe esse vídeo com o colega que vai produzir textos narrativos com você. Inclusive, vocês podem trocar para um ler o texto do outro. Beijo!